Olá pessoal, nessa nossa primeira aula estaremos tratando sobre geometria de asas. Daí você vai se perguntar, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Te digo dois motivos para que a gente trate desse assunto aqui. Primeiro, a gente precisa falar a mesma língua. Não vamos nos preocupar muito sobre os fenômenos físicos que vão justificar determinadas geometrias, porque o objetivo dessa aula aqui é fazer um nivelamento. E o segundo motivo é, bicho, essa patavina, esse vocabulário novo pode cair na tua prova. Nada impede da banca pedir definição de ângulo de diedro, corda, elementos do perfil. E seguindo a aparente convergência para a generalidade que a CESP tem adotado, é muito possível que isso aconteça. Acho que não precisa de mais motivos, né? Se for cair na prova, o que é que você faz? Estuda, estuda, estuda. E depois de você estudar bastante, você faz mais o quê? Estuda de novo. Não tem escapatória, é a única solução. Então, já de antemão, meu amiguinho, eu falo para você. Você que está esperando pelo romantismo do escoamento que dança o balé do vórtice, gerado pela quina da fuselagem, parecendo a última global que pousou para a VIP, está redondamente enganada. Essa aula 1 vai ser a mais chata de todas as aulas que você vai ter nesse curso. Pode começar a chorar, neguinho. Vai ser chato pra chu. Essa aula vai ser chata. Um verdadeiro saco de pipoca. Chato pra chu. Esse é um saco de pipoca. Essa aula vai ser cheia de definições, eventuais decorebas, que na medida do possível, claro, eu vou me esforçar ao máximo para trazê-los para a realidade no mundo aeronáutico e tentar fazer com que fique motivante. Vou tentar exemplificar ao máximo para que isso não fique tão chato. Mas no presente momento não teremos condições, de compreender alguns fenômenos e por esse motivo a gente vai precisar decorar mesmo, para poder falar a mesma língua e termos um bom acompanhamento do curso. E claro, se cair uma questão que envolva a definição na prova, você marcar o X lá na letrinha certa da tua prova, certo? Beleza, pessoal. Ao longo desse curso, vocês vão ouvir a gente falar muito, mas muito, de asa. E você vai se perguntar assim, pô, teacher, mas por quê? Não é um avião? Não tem fuselagem, tem leme lá atrás, estabilizador horizontal? Pois é. A questão é que o primeiro passo, e o mais importante de todos, sem a menor sombra de dúvida, é a nossa querida, amada, idolatrada asa. Ela é o elemento principal que vai presentear a aeronave com suas características de qualidade de voo. E claro, vai tirar o nosso avião do chão e permitir ficar pendurado lá em cima. Assim, a gente vai começar a nossa discussão falando de área de referência. Vamos lá então. A gente tem aqui o nosso querido e amado aviãozinho. Você viu um avião, daí quando o avião chega, o que acontece, meu gente? A tristeza já tchau e vai embora. Só sobra o nosso saco de pipoca. Mas você come ele todo, ele vai embora também. Então tá, daí a gente tem aqui o nosso avião. A gente vai passar alguns elementos que a gente considera importante que a gente saiba, para a gente começar já esse nivelamento. Então no nosso avião a gente tem aqui uma asa, tá? E é uma asa, a gente nunca fala que são duas asas, é uma única asa. O avião vai ter duas asas se ele for, por exemplo, biplano. A gente tem, sim, uma semi-asa direita e uma semi-asa esquerda, perfeito, duas semi-asas e uma asa. A gente tem aqui o nosso bordo de ataque, perfeito, o bordo de ataque da semi-asa direita e o bordo de ataque da semi-asa esquerda. E aqui, claro, nos sobrou o bordo de fuga da semi-asa direita e o bordo de fuga da minha
semiasa esquerda. Isso aqui é o nosso nariz, a gente pode chamar de nariz. A nossa fuselagem, correto? Aqui é a nossa região de cauda, com o nosso leme e estabilizador horizontal, ou estabilizador vertical e estabilizador horizontal. Mas aí, falo da aeronave como um todo e essa nossa famosa área de referência. A área de referência é a área vista em planta de todo avião, como se ele não tivesse essa fuselagem. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa área de referência é isso aqui, ó. E vou preencher isso com uma área. Eu vou atravessar aqui a minha fuselagem, vou supor que ela não existe, vou passar varado, quero nem saber, e essa vai ser a minha área em planta, perfeito? Essa aqui é a minha área em planta. Tudo bem? Outras coisas que a gente consegue perceber quando a gente vê esse avião, que é importante a gente ter em mente, né? E aqui eu já pego e retiro o nosso avião de cena. Ele decola e fica a minha asa, minha área de referência. São elementos fundamentais importantes que a gente tem que conhecer. Dentro dessa minha área de referência, posso definir aqui a minha envergadura, que você deve conhecer. E eu não estou falando aqui de envergadura moral, que eu sei que você tem muito. Envergadura, para a gente aqui, vai ser a distância de uma ponta da asa à outra. Nesse curso, a gente vai estar chamando envergadura de Bzinho, B minúsculo, tá? Envergadura. Essa aqui é a nossa envergadura. Corda. O que seria a corda? Corda seria a distância entre o bordo de ataque, né, essa parte da frente da asa que a gente chama aqui de bordo de ataque. Tá aqui então o nosso bordo de ataque e o nosso bordo de fuga. Corda vai ser a distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga. Aí você vai falar assim para mim, puxa vida, mas eu tenho bordo de fuga, bordo de ataque e bordo de fuga ao longo de toda a minha semiasa. E se fosse assim? Então, assim eu não poderia ter uma corda? É que eu falo para você, a corda ela é tomada em relação ao escoamento que está chegando no avião. Ou seja, se eu tivesse o meu avião voando derrapado, o que isso quer dizer? Se ele estivesse assim, ó, voando assim, né? O vento estaria batendo na lateral dele aqui, ó, né? A velocidade do vento, né? Esse vetor velocidade do vento bate nessa lateral dele. Aí sim eu ia poder dizer que a minha corda é desse ponto do bordo de ataque até esse outro do bordo de fuga. É desse ponto do bordo de ataque ao outro bordo de fuga. Que se eu fosse olhar ele estaria meio tortinho, né? Mas em geral, a gente usa o ponto de projeto, que é ele perpendicular ao eixo que a gente chama de lateral da aeronave. Ainda, quanto à corda, a gente tem 4 personagens famosíssimos. Sabe aqueles personagens que estão sempre aparecendo nas revistas que você diz que só lê no consultório do médico, mas eu sei que você lê nos seus momentos mais íntimos de reinado? São 4 que são a corda na ponta, a corda na raiz, corda média geométrica e corda média aerodinâmica. Corda na ponta é aquele personagem mais humilde, aquele cara que participou do reality show e saiu no primeiro paredão, que é a corda na ponta da asa. No caso dessa asa aqui, que é uma asa simétrica,
A corda na ponta vai ser igual tanto na semiasa direita como na semiasa esquerda. Corda na raiz, no caso de uma asa como essa, vai ser a corda que une as duas semiasas, essa corda que passa no meio da asa. No meio da minha envergadura, eu vou ter a minha corda de raiz. Se eu for falar de um avião e não da sua área de referência, eu posso dizer, sim, que corda na raiz é a corda que eu vejo rente à fuselagem. Essa região aqui, ó. Sem problema nenhum. Essa é a minha corda na raiz no caso de um avião. Se eu fazer referência à área, superfície de referência, ela vai ser a corda que une as duas semi-asas, semi-asa direita e semi-asa esquerda. Outras duas cordas que são muito importantes para a gente. Corda média geométrica. O que é corda média geométrica? Corda média geométrica, sim, esse sim é um personagem muito importante, fundamental, ator da novela das 9, da Globo. É a corda de uma asa retangular teórica que possui mesma área de referência que a minha asa real. Ou seja, vai ser uma asa que vai ter a mesma área de referência, que vai ter a mesma envergadura da minha asa real, e vai ter uma corda diferente, vai ser uma corda constante que eu chamo de corda média geométrica. Como é uma asa retangular, eu sei porque a tia Teteia me ensinou que a área dessa asa vai ser dado por base, que é a minha envergadura, vezes altura, que é a minha corda média geométrica, né? Então, a minha corda média geométrica vai ser a área de referência dividido pela minha envergadura. Essa é uma expressão manjada, fácil e rápida de se calcular corda média geométrica a partir da definição da mesma. Uma outra artista que eu vou ter que chamar, que é muito importante também, minha corda média aerodinâmica, gente, por definição, em semelhança com a corda média geométrica, é a minha asa retangular teórica, cuja força e momento aerodinâmicos são equivalentes à da minha asa real, possuindo mesma envergadura e mesmo, claro, força e momento aerodinâmico. Evidente que a minha área e a minha corda, claro, poderão ser diferentes. Mas daí você vai perguntar para mim: pô, teacher, para cada condição de velocidade, eu não vou ter uma força diferente? Eu vou falar, vai, opa, jovem, você está esperto? Você está acompanhando? Claro, o avião na pista ele aumenta de velocidade e aumenta a força, não é assim? Não é à toa que ele sobe. E quando ele reduz a velocidade, ele desce. Por isso que ele pode decolar e pousar. A força muda, não muda? Então, para essas mesmas condições de velocidade, essa minha asa aqui vai ter que ter a mesma força que essa minha asa aqui. Daí você deu uma olhada aqui nessa figura e já se assustou um pouco, eu sei disso. Porque você viu essa expressão aqui. Pois é, essa integral aqui é como eu calculo a minha corda média aerodinâmica. Só que eu sei que você ficou feliz, porque você viu que a corda média aerodinâmica tem aproximadamente o mesmo valor que a minha corda média geométrica, que, como a gente viu anteriormente, é calculado simplesmente dividindo a área de referência pela envergadura. Tem gente que vai preferir calcular assim, e tem gente que vai preferir calcular assim. Eu vou ficar no pessoal que prefere calcular assim. Eu acho mais simples. Uma outra coisa relevante que a gente tem que saber
é que existe um método geométrico para se calcular a corda média geométrica e, por tabela, ter uma estimativa da corda média aerodinâmica, uma estimativa boa, muito perto da real, que eu não vou mostrar para vocês aqui, mas no fim dessa aula 01 eu vou estar resolvendo como exercício para vocês. A gente vai estar resolvendo alguns exercícios e um desses exercícios é um exercício de determinação da corda média geométrica através de um processo geométrico que, por tabela, eu vou poder determinar a minha corda média aerodinâmica por serem muito parecidas. Outros parâmetros que a gente tem que conhecer para a gente poder estar aqui nesse curso falando a mesma língua